Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Downton Abbey, Uma Nova Era, o segundo filme, sequência da série inglesa de grande sucesso, que eu adoro. Eu acho que esse é o grande motivo de eu falar desse filme que eu assisti essa semana e queria contar um pouquinho para vocês. Mas antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, porque os conteúdos são diferentes, acho que vocês vão gostar. Então a ideia é falar do segundo filme, Downton Abbey, Uma Nova Era. Bom, para quem tá chegando agora e nem sabe do que eu tô falando, Downton Abbey é uma série inglesa que ficou em cartaz e com muito sucesso de 2010 a 2015, se não me engano, mas tá no streaming agora, vocês encontram na Netflix. E terminando a série, os diretores, roteiristas decidiram dar uma sequência, o que me fez muito feliz. Eu sou uma fã tardia, eu assisti recentemente a série, no streaming mesmo, e fiquei apaixonada. O que a série reflete? Ela conta a história de uma família super tradicional inglesa, daquelas que tem uma propriedade gigantesca e que o pessoal que mora ao redor meio que paga um aluguel para eles, e todo aquele esquema inglês de herança que passa só para os homens da família, onde a aristocracia está ligada à terra, à posse e tudo isso. Essa é a história de Downton Abbey, que começa no século XX, lá nos idos de 1912, se não me engano, passa pela Primeira Guerra Mundial, eu ia falar Segunda Guerra, não, passa pela Primeira Guerra Mundial e vai mostrando a transformação dessa aristocracia antiga, dona de terras e superpoderosa, para uma realidade atual, mais ou menos, né? Então a gente tem dois grupos de elenco, digamos. O grupo que faz parte da família que mora, que é o herdeiro ali daquela propriedade. Então a gente tem a Lady Grantham, o Lord Grantham, eles são os donos da propriedade. Eles têm 3 filhas mulheres, que isso dá aquela apimentada na história, porque mulher não herda nada. Quem vai herdar é o próximo parente homem do dono das terras. É isso aí. Então, Robert Crawley, que é o dono de tudo, ele é o Lord Grantham, o nome dele é Robert Crawley, e tem essas 3 filhas que vão perder tudo. Ou seja, se ele morre, passa para o próximo parente homem. Então, a história toda de Downton Abbey gira em torno dessa característica inglesa. E, ao mesmo tempo, eu disse que tem 2 staffs de elenco dos empregados. Porque, ao mesmo tempo que tem a família, você vai ter um exército de empregados para manter a mansão. É uma casa gigantesca, maravilhosa, uma propriedade que, de fato, existe. Ela chama Highclere Castle, numa região ali da Inglaterra. E a história é baseada nisso, na manutenção dessa característica inglesa e dessa propriedade, Downton Abbey, chamada de Downton Abbey na série e nos filmes. E é sobre isso que a história gira. Aí a gente tem, terminando a série, 2 filmes que foram lançados. Ainda bem, porque eu sou apaixonada pela série. Eu conheci recentemente e é muito minha cara, assim. Acho muito divertido. Tem uma pegada meio Jane Austen, sabe? Com humor britânico. Acho muito legal. Ela tem coisas legais, tristezas, aventuras e vai relatando acontecimentos históricos paralelos à história, que me agradam muitíssimo. Ok, terminada o assunto série, lançaram os 2 filmes. O primeiro filme
acontece uma visita da família real a Downton Abbey. Esse filme já está até disponível na TV a cabo e tudo mais. Passado um tempo, isso foi agora, em 2022, lançaram o segundo filme, que é Downton Abbey, Uma Nova Era. Eu acho, gente, que é por volta de 1930 essa história e segue exatamente a sequência da série e do primeiro filme. Então a gente tá lá em Downton Abbey, que tá meio caindo aos pedaços. E sabe que Highclere tava mesmo caindo aos pedaços. E o fato de fazerem as filmagens de Downton Abbey lá permitiu que a família real dona de Highclere, da propriedade, pudesse reformar o telhado. E esse é exatamente o tema, um dos temas que o filme aborda. A casa, ela tá caindo aos pedaços porque ela é gigantesca, precisa de manutenção e é aquela transformação. Eles eram bem ricos, essa propriedade, os pagamentos, eles conseguiam manter isso no século anterior, mas quando eles chegam no século XX, é uma luta para conseguir manter tudo isso. A série mostra isso. E nesse segundo filme, mais uma vez eles estão enfrentando esse problema de grana e o teto vazando, tal, todo quebrado. E o que acontece? Uma equipe de cinema pede para alugar a propriedade por um mês para fazer um filme mudo, que era o que rolava na época. De fato, estavam na transição do filme mudo para o falado. E aí uma parte da história vai nesse sentido. A outra parte é ligada à minha personagem predileta. Estou falando da Lady Violet, vivida pela Meg Smith. Ela resolve revelar um segredo para a família. Ela herdou de um amigo dela do passado uma vila no sul da França, um lugar paradisíaco, e ela nunca tinha dito isso, porque de fato ela tinha ganho essa vila, ia falar ilha, essa vila, só que ela nunca levou isso a sério, que de fato estivesse lá no testamento desse amigo dela. E aí é esse mistério que a gente vai descobrir assistindo o filme. O que acontece é que o elenco se divide, metade dele vai lá para essa vila conhecer e descobrir esse mistério, porque a própria Lady Violet não vai. Ela tá bem velhinha e ela fica em casa acompanhada por quem? Pela Isabel Crawley, que é prima dela, e fez durante toda a série e nos 2 filmes uma parceria maravilhosa. E eu tô falando da Penélope Winton. Ela é demais, gente. Eu adoro essas 2 atrizes. Elas dão um brilho. Os diálogos delas são os melhores de toda a série, dos filmes. Eu fico reassistindo alguns capítulos e cada vez mais eu me apaixono por essas 2 atrizes que colocam nos seus papéis uma alma, um humor, uma ironia, um sarcasmo adoráveis. E eu vou falar para vocês que eu chorei nesse filme, eu chorei no filme 2 vezes, não foi uma só não, foram 2. E foi com essas 2, porque elas conseguem me divertir, eu ri com elas, todo o seriado, todos os filmes, eu morri de rir com as 2. Eu acho o humor tão delicado, tão também ácido das 2, e tá no diálogo, você tem que pegar nas entrelinhas, nas falas das 2. É demais, gente. E foram elas também as responsáveis pelas minhas lágrimas de emoção. As 2 conseguem se superar a cada capítulo e a cada filme, devo dizer. Então aqui vão ter essas 2 histórias paralelas acontecendo
E promete de tudo, gente. Humor, risadas, piadinhas internas. Ah, e qual seria uma piadinha interna? Os casais que existem na vida real e que estão em Downton Abbey. E de quem que eu tô falando? Por exemplo, o Carson, o mordomo. O Carson, gente, ele é casado na vida real com a Lady Bagshaw. Quem é ela? É a Imelda Staunton. E aqui eu mostro para vocês esse casal adorável na vida real e que vai fazer uma piadinha interna nesse filme. Eles estão numa loja de chapéus e o vendedor fala que os dois são casados. É uma piadinha simpática. E sabe que eu descobri um outro casal? Quem seria o casal na vida real? Eu vou falar da Laura Carmichael. Laura Carmichael é Edith, é uma das filhas do Robert. Ela é a filha do meio, é aquela que só levou chumbo a série inteira. Ela é fora dos padrões, ela vai ser jornalista, enfim, o personagem vivido pela Laura é muito rico, é muito interessante. Eu adoro também o personagem, a Edith, que ela faz, fica muito bom. E na história, ela passa vários perrengues, mas ao final ela se casa, e se casa muito bem com o Marquês. Ela supera toda a família, pensando em hierarquia social da Inglaterra, né? Isso. Mas na vida real, sabe com quem ela é casada? Ela é casada com o Andy. E assim, eu falo Andy porque o Andy é um dos lacaios ali, um dos serviçais que servem a mesa. Eu esqueci o nome que se dá a pessoa que serve os banquetes e tal, os almoços, jantares. Porque em inglês tem um monte de nome para isso. Eles têm, na verdade, uma hierarquia também. O footman, o first footman, second, third, sabe? Tem o auxiliar do auxiliar do auxiliar, coisas assim. Mas o Andy é o Michael Fox e eles se casaram na vida real. Então a Lady Edith se casa com o Andy, um dos serviçais da casa na vida real. E eles têm uma filhinha. É uma filhinha? Eu não sei se é... Bom, tiveram um bebê e esse bebê aparece no filme, fazendo uma pontinha. Pois é. É muito legal a gente ver o filme, para quem acompanhou a série, porque você vai ver todo mundo de novo e você vai se espantar um pouquinho com o efeito do tempo nas pessoas, porque alguns mostram bastante isso, que deram aquela envelhecida. Afinal de contas, passaram-se vários anos, já que a série começou em 2010, foi até 2015, 16, e aí vieram os dois filmes, a gente já tá em 2023. E quem me chamou muita atenção foi o Hugh Bonneville, que vive o personagem Robert Crawley, o Lord, dono de tudo isso. Ele emagreceu, gente, 16 pounds. Eu tive que procurar converter o que significa isso em quilos, mas é algo em torno de 7 quilos. Ele perdeu da época do primeiro filme, da série, para esse segundo filme, fazendo uma dieta saudável, mudando hábitos, e ele emagreceu esses 7 quilos. Quando eu vi no filme, eu fiquei preocupada, porque é significativo o emagrecimento dele, o rosto principalmente, aqui nas bochechas, você vê encovado. Ele emagreceu mesmo, para valer, e isso me chamou a atenção. Eu fui pesquisar, mas fiquei bem feliz com o que eu descobri, que é só fruto de uma dieta saudável. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Esse segundo filme, ele é super divertido, gente. Tem uma nota 7.4 para quem tá aí pensando, ela só fala do que ela gosta. E verdade, eu falo do que eu gosto, acho melhor do que eu vir aqui falar de algo que eu detestei, falar um monte, né? Não.
prefiro falar de coisas que eu gosto. Eu gosto muito de Downton Abbey. O segundo filme foi muito divertido e ao mesmo tempo emocionante, me fez chorar. E ele tem uma nota alta para um filme, é 7.4 para filme, tá muito bom. A série, ela tem uma nota geral de 8.7. Veja, as notas para série e para filme, no IMDb eu tô dizendo, variam bastante. Normalmente, filmes têm notas mais modestas, o público segura para dar nota, enquanto que as séries têm notas bem mais altas. Então esse 8.7 tá bem legal para Downton Abbey. Eu acho que ela entra na lista das 250 séries preferidas do público. E é isso. Eu super sugiro que assistam. E tem as piadinhas internas, tem os casais da vida real, enfim, um pouquinho de tudo. Espero que vocês gostem. A gente se vê no próximo vídeo.